Olá, produtores que estão nos assistindo, muito bem-vindos a mais um Leite e Prosa aqui no canal Leiteria. Hoje nós vamos trazer para vocês um especialista para falar sobre aí o manejo de dejetos e a importância que esses dejetos têm na atividade leiteira, o quanto o senhor pode estar economizando a tua adubação com produtos químicos, fazendo essa poupança aí no solo com os dejetos e também o impacto no uso incorreto desse dejeto do solo. Então, para estar se apresentando para vocês, eu convido aqui o nosso parceiro da Embrapa Pecuária Sudeste, Júlio Palhares, a se apresentar para todos vocês. Bem-vindo, Júlio. Obrigado por estar aqui com a gente. Olá, Xará, Júlio Santana, né? Vou chamar aqui de Santana para o produtor não ficar, perdido, né? Mas que Júlio que está falando, mas é um prazer estar aqui. Já não é a primeira vez que a gente vem conversar aqui sobre questões ambientais na produção de leite, então é sempre um prazer poder compartilhar informações com o produtor, né? E poder avançar na qualidade ambiental da nossa atividade. Muito bom, Júlio. É importante, assim, a sua presença aqui com a gente, porque eu já tenho aí um bom tempo de casa dentro da empresa também, tive oportunidade de cursar aí a faculdade, mas pela primeira vez a gente está aproximando muito o produtor do campo da pesquisa. Então, assim, a gente está fazendo as coisas muito orientadas, muito embasadas, com o apoio de vocês aí da Embrapa Pecuária Sudeste, também da Embrapa Gado de Leite e todos os especialistas também que têm nos ajudado aí. Aproveito para agradecer a todos os parceiros que estão nos assistindo, que nos ajudam a fazer tudo acontecer a nível de campo. Então, Júlio, sem mais delongas, vamos lá. Você que tem muita experiência com o manejo de dejeto, qual a importância de manejar corretamente os dejetos? E aí eu queria que você conceituasse assim, para os nossos produtores os dejetos que tem na propriedade. Bom, em termos, o dejeto é mais aquela ideia do o que é gerado basicamente ali na sala de ordenha, né? Ou numa pista de trato, aquele raspado, aquele líquido sujo que a gente fala. Então isso é dejeto. Mas como você perguntou, resíduos da propriedade, eles são muito mais do que somente esses dejetos, né? Hoje nós temos o papel, um resíduo da propriedade, um papelão, um resto de vacina, uma agulha, uma seringa, todos esses estão dentro desse guarda-chuva que a gente pode chamar de resíduos. Mas o tema nosso hoje aqui é mais de dejetos, né? Como manejar o que seria essa matéria orgânica, tá? Que a gente fala e o que dentro dessa matéria orgânica o que a gente vai ter? Fezes, urina, um produtor que está num sistema de cama sobreposta, então a cama também é uma matéria orgânica, é um resíduo a ser manejado de forma correta. E o manejo de dejetos nada mais é dar destino adequado para essa matéria orgânica, para que a disposição disso no ambiente não cause impacto ambiental, né? E, ao mesmo tempo, o produtor seguir a legislação. Porque existem hoje uma série de legislações que trazem padrões técnicos que devem ser considerados. Então, fazer o manejo desse dejeto, dessa matéria orgânica, reduzir ao mínimo o impacto ambiental, porque sempre existe um impacto ambiental, e cumprir o que a lei determina, né, em termos de produção de leite ambientalmente adequada. Beleza, Júlio, bom demais. Então, assim, para clarear para o produtor e talvez para algum espectador ou que está assistindo a gente que tenha a intenção de começar na atividade, poderíamos falar que tem o dejeto líquido, que sai ali da sala de resfriamento, sala de ordenha e tanque, um dejeto mais pastoso, digamos assim. Uhum. O dejeto sólido, que talvez o produtor raspa ele e faz um manejo diferente, que tipo mandar para uma lagoa. E o dejeto de uma cama de compost também é considerado um dejeto. Isso, exatamente, é um dejeto. Então, como você falou, né? Perfeito. A gente tem esse dejeto, ele tem basicamente duas formas. Ele pode estar no estado líquido, que é muito mais difícil de ser manejado, porque o que é líquido escorre, o que é líquido é difícil a gente conter, ou ele pode estar no estado sólido, né? Como você citou, uma cama, um dejeto mais seco, que é sempre mais fácil de manejar. Então, uma regra de ouro, quando a gente fala em manejo de dejeto, se você tem um resíduo na forma sólida, nunca leve ele para a forma líquida. Porque vai ser muito difícil, é muito mais difícil você manejar, você vai gastar muito mais dinheiro para fazer isso. Então, o que está na forma sólida, deixa na forma sólida. E daí, por que é importante? Vamos dar um exemplo prático aqui. Tem muita sala de ordenha que a gente vê, e a água da chuva que cai no telhado acaba caindo no piso da sala de ordenha. Né? Porque não tem a calha ali para conter aquela água da chuva e direcionar aquela água da chuva para um lugar adequado. Aquela água da chuva é uma água teoricamente limpa,
que o produtor poderia usar em alguns processos dentro da atividade leiteira. Quando aquela água da chuva cai no telhado e não tem a calha, e aquilo mistura com o esterco que está lá no piso, que estava na forma sólida, porque o esterco está na forma sólida, aquele esterco vira uma forma líquida, ele começa a escorrer. Né? E daí a gente começa a ter que ter estrutura para conter aquele líquido e tudo isso. Então, coisa simples, né, que às vezes a gente não percebe, uma sala de ordenha que a gente desvia as águas da chuva, você já contribui muito, tá certo? Para não levar o teu resíduo para a forma líquida, o que vai te dar mais trabalho. Outra prática muito simples, que muitos produtores que estão nos assistindo aqui fazem, que é a raspagem. Né? Você nunca entrar com a lavagem direto. Você sempre raspar antes. Porque quando você raspa, você está mantendo o estado sólido. Quando você entra com água direto, o que está no estado sólido, você está levando para o estado líquido. O que vai ser muito mais difícil de manejar. Aí você vai ter que ter uma lagoa. Então pensa o seguinte, a regra é básica, pessoal. Né? Você tem lá um dejeto que você está gerando. Você tem que fazer uma lagoa e vai redimensionar a sua lagoa, a sua esterqueira que você tem. Aí, se você entrar com água direto, né, a tua lagoa vai ser muito maior. Então, você vai gastar muito mais em escavação, lona para impermeabilizar essa lagoa. Vai ser muito mais viagens que você vai ter que fazer ao campo para levar e aproveitar isso como fertilizante. Se você faz a raspagem antes e considera isso no dimensionamento da tua lagoa, o que vai ter que ser armazenado na lagoa é uma quantidade muito menor. Porque o grosso foi raspado, o grosso não está indo para dentro da lagoa. Né? Tudo isso é custo, tudo isso é facilidade de manejo. Quantos produtores reclamam para você hoje que não tem tempo para fazer as coisas? Né? Eu não tenho tempo, eu não tenho mão de obra. Bom, se você não tem tempo e não tem mão de obra, então fazer o correto manejo dos dejetos também significa otimizar a mão de obra. Exatamente, produtores que nos assistem aí. Hoje a gente vai estar passando... como o Júlio já passou essa e vai passar muitas outras dicas de otimizar o teu tempo na fazenda. E uma das práticas fundamentais para que você consiga otimizar seu tempo é planejar muito bem o teu sistema de manejo de dejetos e executar de acordo com o planejado. Que muito produtor faz tudo certinho, planeja direitinho, mas na hora de executar, ele não faz como planejado. Aí costuma errar e às vezes até perder todo o sistema que ele construiu. E, Júlio, é importante a gente deixar claro para todos os nossos produtores que nos assistem que o manejo inadequado dos dejetos, ele pode trazer dano. Com base aí na sua experiência, em todas as pesquisas que você conhece também, de todo o teu time aí da Embrapa que te ajuda, quais os danos que um dejeto mal manejado pode causar ao solo? Bom, o mau manejo desses dejetos, né, nós temos uma série de consequências negativas. Então, a gente pode impactar de forma negativa os 3 principais recursos naturais que nós dependemos, que é água, solo e ar. Tá? Então, vamos supor, a maioria dos produtores hoje, né, a gente não tem um número exato, mas certamente a água que eles usam na propriedade é água subterrânea. Né? Muitos produtores têm poços, captam água. E por que o produtor gosta de fazer um poço? Porque ele tem a percepção que a água superficial, aquela que se tem um rio que passa na propriedade ou uma lagoa, não tem uma qualidade tão boa como a água subterrânea. Produtores não têm esse pensamento? Sim. Né? Só que, se ele fizer o incorreto manejo do dejeto, no uso dele como fertilizante, e isso também vale para o fertilizante químico, porque a consequência é igual, né? Então, se ele fizer o incorreto uso, o que é o incorreto uso? Usar isso em excesso na área, aquele poço que está lá embaixo, que ele está captando água, né? Ele tem uma relação direta com o manejo do solo que é feito ali. Quando você coloca em excesso, os nutrientes que tem naquele dejeto, eles se movimentam no solo. E eles podem atingir, né, aquela fonte de água subterrânea. E tem um elemento, por exemplo, o nitrato. O nitrato é uma fonte de nitrogênio, né, que é importante para as culturas vegetais, mas em excesso é tóxico para os seres humanos e para os animais. Tá? E quando que aparece nitrato em níveis altos num poço? Quando você faz o incorreto manejo do solo, na adubação, seja ela orgânica ou química. Tá? Você concentra muito dejeto em uma mesma área. Por exemplo, o que é? Vamos supor, você está plantando um milho silagem. E a recomendação do teu milho, vamos jogar lá, é 100 toneladas, 100 quilos de N.
por hectare ano. Essa é a recomendação agronômica. A gente sabe que para cada cultura vegetal você tem uma formulação, né? De nitrogênio, fósforo, potássio, que é a recomendação agronômica. Então, vamos supor que para esse milho é 100, né? Quilos de N que ele precisa por ano. E você coloca uma quantidade que representa 120, né? Porque você não controlou. A planta precisa só de 100. Não é porque você colocou 120 que ela vai crescer mais. Não existe isso. Tá? Então, aquele 20 que você colocou em excesso fica no solo. E aqueles elementos começam a se mover no solo. Então, eles podem contaminar a tua água subterrânea, eles podem se mover superficialmente no solo, escorrendo. Nós estamos aqui em grande parte do Sudeste, né, hoje no país, é época de chuvas. Então está chovendo muito. Os solos já estão saturados, estão encharcados. Se você faz uma aplicação de dejeto nesse momento e vem uma chuva, aquilo vai escorrer e pode atingir a tua água superficial. Tá? Então, água, solo. O solo é um organismo vivo, que a gente também pode impactar. Hoje a própria Nestlé tem um grande programa de agricultura regenerativa e basicamente o que é agricultura regenerativa? É respeitar o solo, respeitar os seus limites. Né? Quando você coloca fertilizante em excesso, você não está respeitando os limites do solo. E você pode degradar a qualidade daquele solo. O impacto no ar. Hoje a Nestlé tem um outro programa também que trata a questão das emissões de gás de efeito estufa, né? Toda a questão do aquecimento global. A aplicação em excesso do dejeto no solo também pode fazer com que seja emitido um gás estufa chamado óxido nitroso, que ele é um dos gases que tem o maior potencial de aquecimento, tá certo? Então, tem toda uma relação com isso também. E, claro, eu estou falando de recursos naturais e o produtor e a sua família estão vivendo na fazenda. Se todos esses recursos naturais estiverem comprometidos, isso certamente vai afetar a saúde dessa família, né? Porque a água que ele capta do poço para dar para os seus animais é a mesma água que a família dele bebe. Exatamente. Né? É a mesma água que ele usa para lavar um tanque de leite, que você precisa ter qualidade, porque se o leite não tiver qualidade, é barrado. Né? Então, tudo isso está encadeado. A gente tem que ter percepção. E certamente afeta a sanidade dos animais também. Uma água de má qualidade vai impactar o desempenho da sua vaca, né? E dependendo da concentração que tem ali naquela água, a vaca ela pode ter só um desconforto, e esse desconforto já levar a uma menor ingestão no coxo. E se tem menor ingestão do coxo, o que acontece? Menor produção de leite. Né? Então, até tem casos relatados na literatura que, dependendo da concentração desse contaminante, o animal pode morrer, como o ser humano pode morrer também. Sim. Certo? Então, fazer o correto uso do dejeto é a gente pensar em tudo isso. Né? Não é só uma questão de, tem que fazer, muitas vezes o produtor fala, porque a legislação é muito pesada, porque eu não tenho como cumprir a lei. Não é, antes de pensar em cumprir a lei, pense numa coisa, e a saúde da sua família? E a saúde da sua fazenda? E a saúde dos seus animais? Né? É disso que se trata o correto manejo dos dejetos. Exatamente, Júlio. Muito bom ponto, bem lembrado. E eu converso muito com os produtores que estão nos assistindo. O seguinte, nós todos estamos trabalhando para atender o nosso público. O cliente está cada vez mais preocupado com os cuidados que a gente tem com o solo. Então, é essa galera que paga a conta que a gente tem que estar sempre preocupado em atender as exigências do consumidor, que tudo é o consumidor que precisa ter um produto de qualidade e que respeite, lógico, todos os cuidados aí com o solo, a água e os animais. E, Júlio, falamos aqui dos problemas que podemos ter aí com o uso incorreto dos dejetos. Mas você nos acompanha aí nas visitas pelo Brasil e em várias fazendas nossas, e a gente tem vários casos aí de fazendas que estão muito bem manejando adequadamente o dejeto e tal. Eu queria que você explicasse aí para o nosso público como que o manejo correto dos dejetos pode estar aí ajudando na melhoria desses solos. Bom, como a gente disse, né, o dejeto é uma matéria orgânica. Toda cultura vegetal precisa de basicamente duas coisas para expressar o seu máximo crescimento: água e nutrientes. E o que é o dejeto? Água e nutrientes.
Tá? Então, quando a gente concilia essas duas coisas, né? Bom, se eu tenho aqui a minha lavoura de milho, a minha pastagem, o meu sorgo, seja a cultura vegetal que tiver, e eu tenho uma fonte de água e nutrientes, por que não juntar essas duas coisas? Não existe um manejo ambiental viável, quando a gente fala em produção de leite, se a gente não juntar ele com a agricultura. A produção de leite sozinha, se ela quiser dar o correto destino do dejeto, fazendo isso sozinha, é muito mais difícil, é muito mais caro. Porque daí eu tenho que pensar em sistemas de tratamento já com um certo nível de tecnologia, né? E que muitas vezes economicamente ou tecnicamente não é viável para alguns produtores. Mas quando eu penso em juntar atividade leiteira com agricultura, isso é simples, isso é barato, isso é possível para todos. E todo produtor de leite é um agricultor, né? Sim. Porque ele tem a área de pastagem, muitos deles plantam sua silagem. Claro que alguns níveis de intensificação, como o confinamento, o cara já vai comprar soja e milho externo, ele não planta aquilo, né? Mas ele tem uma área que ele pode usar, mesmo se fosse um sistema confinado, que ele pode dispor aquele dejeto. Então a regra é, isso não é aqui no Brasil, o mundo inteiro faz isso, tá? É você entender isso como uma fonte de água e nutrientes e entender que do outro lado na agricultura você tem uma necessidade de água e nutrientes. E juntar. Sim. Né? Juntar essas duas coisas. E juntar de forma técnica. Não é como você citou o solo. Durante muitos anos, a gente entendeu o solo como uma lata de lixo. Que você podia jogar um monte de coisa lá e a lata era infinita. Não é. A lata não é infinita. E como eu falei, é um organismo vivo, o solo. Então, juntar isso tecnicamente é saber quais são os limites do teu solo, que fertilidade que tem naquele solo, e daí quem te dá essa informação? Análise de fertilidade, que todos os produtores já têm o hábito de fazer. Então, você tem que saber a fertilidade do solo, você tem que saber qual que é a recomendação agrícola da sua cultura. Cada cultura tem uma. E mesmo dentro de cada cultura tem diferente, porque milho, eu estou falando de quê? Milho para 4 toneladas por hectare, para 6, para 8 e por aí vai, né? E saber o que tem no teu dejeto. E esse ainda é um ponto que a gente tem que trabalhar. Porque a gente tem a análise de fertilidade de solo, a gente tem a recomendação agrícola cultura, mas a gente pouco sabe o que tem no nosso dejeto, em termos de nitrogênio, fósforo e potássio. E quem vai dar essa informação é uma análise do dejeto. Quando a gente junta essas três coisas, então, eu sei o que tem no solo, que precisa de a minha cultura, e eu vou colocar a quantidade de dejeto que já considere o que tem no solo e supra a necessidade de cultura. Isso, conceitualmente, é o que a gente chama de balanço de nutrientes. Tá? Fazendo isso, o risco ambiental é muito baixo. E a gente sempre pensa, então eu estou fornecendo água e nutrientes, e uma vantagem que a matéria orgânica tem ao adubo químico, que é aquele que a gente compra, é que o adubo químico ele só fornece nutrientes. A matéria orgânica tem outros benefícios que vão além de nutrientes. Ela melhora a estrutura do solo, ela melhora o teor de matéria orgânica no solo, que é um parâmetro de qualidade do solo. Tá? Então, no médio e longo prazo, você vai, se for o caso, recuperar o teu solo, se ele estiver degradado, usando a matéria orgânica, né? Ou se ele não estiver degradado, você vai manter a qualidade dele, tá certo? E isso, só essa adubação orgânica consegue fazer, a química não consegue, tá? Então, se a gente junta todas essas coisas, é perfeito. E, além disso, tem uma questão econômica. Porque se eu entendo a matéria orgânica como uma fonte de nutrientes e estou colocando isso na ponta do lápis, certamente, principalmente para áreas agrícolas intensificadas, só com o dejeto você não vai conseguir suprir a necessidade da tua cultura agrícola, tá? Se for uma área muito produtiva. Você vai ter que entrar com adubação química também. Mas se você se o meu milho precisa de 100 e eu conseguir com a matéria orgânica substituir ou atender a 30%, 40% da demanda, isso economicamente para mim já é um grande ganho. Porque eu só vou comprar em adubo químico o que falta. Eu não vou comprar o 100%. Né? Então isso na ponta do lápis vai ter uma vantagem econômica muito grande.
Muito bacana, Júlio, toda a tua explicação sobre o caso. E, então, assim, o produtor, ele tem a oportunidade de manejar melhor esse dejeto para utilizar dentro da propriedade. E eu gostaria de trazer um depoimento da região que eu trabalho, a região de Ribiá, Alto Paranaíba ali e tal, que é uma região que tem muitas parcerias, né, que os produtores fazem com os agricultores, que as fazendas que têm um manejo correto do dejeto, ou que cuidam para que ele perca um mínimo de nutriente, eles estão conseguindo utilizar aquilo muito bem na propriedade e também vender com valor agregado para esses vizinhos que são agricultores, do café, do milho, de soja, que pegam esse dejeto para melhorar exatamente a estrutura do solo, como você bem comentou. E, Júlio, então, assim, a gente já falou um pouco lá sobre os dejetos, o que ele causa de mal, o que ele causa de bem, e vamos agora começar a trazer um pouco de soluções para o nosso produtor. Qual a melhor forma de manejar os dejetos líquidos? Todo produtor, para manejar bem o dejeto líquido, ele tem que construir aquela lagoa? Uhum. Bom, a pergunta sempre não existe a melhor forma, né? A gente tem, como ser humano, a tendência de sempre buscar um milagre e achar que o milagre vai servir para todo mundo. Esse é um grande erro, né? Você, como eu, é zootecnista de formação, Sim. né? E a gente sabe que a gente não está lidando com uma caixinha, né? Que você aplica e a caixinha vai responder sempre igual, tá? A gente está lidando com sistemas produtivos que têm várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, a melhor forma é aquela que mais se adequa à realidade produtiva, econômica, de mão de obra e cultural do produtor. Essa é a melhor forma, tá? Por isso que não existe uma única, existem várias. Então, antes da gente propor para o produtor alguma tecnologia, alguma prática, a gente tem que conhecer quem é esse produtor, qual a capacidade que ele tem, qual a realidade da propriedade. Você citou uma que é muito comum, as lagoas, né? É uma tecnologia dominada, viável, que pode ser utilizada por muitos produtores, tanto que tem, talvez hoje a maioria dos produtores de leite tem a sua lagoa, né? A lagoa ela só serve quando você tem o dejeto na rota líquida. E qual que é a ideia da lagoa? Você capta aquilo, armazena aquilo naquela lagoa por um tempo. Nesse tempo vai acontecer a degradação da matéria orgânica. Uma coisa importante, Santana, né? Sempre me perguntam: eu posso pegar o dejeto e aplicar no solo direto, aquele chamado dejeto cru? Não, não é o recomendável. Porque aquele dejeto cru, os nutrientes que a planta precisa ainda não estão liberados, não estão disponíveis, a gente fala. Quando você aplica o dejeto cru, vai acontecer a degradação no solo. E depois de um tempo, que nitrogênio, fósforo, potássio vão poder ser absorvidos pela raiz da cultura vegetal. Então, sempre o recomendado é você aplicar um dejeto que já sofreu o processo de degradação. Então, quando você armazena o dejeto líquido numa lagoa, ali acontece degradação, libera esses nutrientes. E daí você pega esse líquido e aplica no solo, aqueles nutrientes já estão prontos para serem absorvidos. Quando você faz uma compostagem, vamos supor que você tem agora o dejeto na forma sólida. Você vai compostar aquela forma sólida, né? A compostagem é um processo de tratamento, vai acontecer a liberação desses nutrientes e quando você levar esse composto, a planta vai absorver. Biodigestor, sistema de tratamento, acontece degradação. O que sai do biodigestor já está degradado para ser prontamente absorvido pela cultura vegetal. Então nós temos várias tecnologias e várias práticas, né, que a gente pode usar. Não existe a melhor dela. Claro que hoje a lagoa, considerando a realidade que mais predomina na atividade leiteira brasileira, que é você ter o sistema, o complexo de sala de ordenha, você fazer a lavagem daquilo diariamente, muitas vezes 2 ou até 3 vezes por dia, tem produtor lavando, né? E você gera, consequentemente, esse líquido que tem que ser armazenado. A lagoa é uma boa opção, né? Eu quero gerar energia. A gente pode conversar sobre o biogestor. Porque se você pegar aquele líquido, e agora colocar numa lagoa que é coberta, é fechada, você transforma aquela lagoa que era aberta no biodigestor. E daí você vai gerar o biogás, parte do biogás é uma fonte de energia, que é o metano, né? E o produtor vai poder usar essa fonte. Mas tem produtores que nem isso podem. Eu não tenho dinheiro para a lagoa,
Nós temos ainda no Brasil, quando se fala em produção de leite no Brasil, a gente pode sair de 10 vacas em lactação para 500, para 1.000 vacas em lactação. Certamente a tecnologia que a gente vai oferecer para esse produtor, esses dois mundos, é diferente. O cara que tem 500, 1.000 vacas em lactação, tem poder econômico, tem mão de obra contratada, geralmente tem fazendas grandes, né? É uma outra rota. Tá? Aquele que tem 10 vacas em lactação, se você falar, não, você tem que fazer uma lagoa, você tem que ter um tanque distribuidor, você tem que ter uma chorumeira. Peraí, cara, eu tenho 10 vacas em lactação. Não é uma opção para ele. Exatamente. Né? Então nós temos que saber analisar isso. Júlio, eu queria que você comentasse, pensando em lagoas, da importância da caixa de separadora. Porque assim, muitos produtores que têm lagoa, às vezes ele dá uma negligenciada na caixa separadora de sólidos. Queria que você colocasse para os produtores a importância daquela caixa para o sucesso do sistema. Tá. Antes de eu falar isso, Santana, eu vou falar uma coisa que é muito importante também para os produtores e produtoras que nos ouvem. Quando a gente pensa em manejo de dejeto, a gente está discutindo aqui a lagoa, o sistema de tratamento e tal. Mas nunca se esqueçam de uma coisa. O manejo de dejeto não começa depois que ele foi gerado. O manejo de dejeto começa antes que ele... Porque, querendo ou não, o que a gente quer é gerar um menor volume de dejeto com menor poder de contaminação ambiental. Isso a gente começa no sistema de produção. Isso a gente não começa na lagoa. Tá? Então, existe uma relação direta entre a viabilidade do manejo de dejeto e a nutrição dos animais. Porque uma nutrição mal feita, o que vai acontecer? O alimento vai passar direto pelo animal, ele não vai aproveitar o que a gente está dando, mas ele vai jogar fora na forma de fezes e urina. Sim. Tá? Quando a gente pergunta qual que é o maior custo de produção na produção leiteira? Alimentação. A alimentação. Então tem produtor que muitas vezes se dá o luxo de gastar na nutrição, uma nutrição mal feita, mal balanceada, além de ele perder dinheiro na nutrição, ele está gerando mais dejeto, em quantidade e com pior qualidade. Né? Isso é custo para ele também. Sim. Ele está perdendo 2 vezes. Tá? Então o manejo de dejeto começa na nutrição dos animais. Ela tem que ser muito bem feita. Você tem que oferecer para suas vacas, né, para todo o seu rebanho, uma nutrição adequada. O manejo de dejetos se dá na sala de ordenha. Porque ali que você lava, ali que tem mão de obra, tipo, influenciando a quantidade e a qualidade do dejeto. Que nem a gente tem estudos que mostram, por exemplo, o uso da água na sala de ordenha. Né? É diferente no verão e no inverno. Porque no inverno, ninguém quer lidar com água. Porque está frio. Sim. Aí o cara tende a usar muito menos água, tal. Quando você mede, nossa, usou tão pouco água para lavar essa ordenha, porque está frio. O cara quer parar de fazer aquilo rapidinho. Né? No verão, o consumo vai lá para cima. Porque o cara está lavando e ele está se refrescando também. Né? Então a gente tem que adequar essas coisas. Né? Que nem lavagem de sala de ordenha não é deixar a sala de ordenha brilhando. É deixar a sala de ordenha em condições sanitárias adequadas. Ela não precisa brilhar. Ela precisa ter condições sanitárias adequadas. Bom, feito tudo isso, a gente vai pensar na lagoa, na chorumeira, seja o sistema que a gente estiver propondo. Tá certo? Sim. Porque daí a gente vai dimensionar esse sistema de acordo com o que a gente está fazendo antes. Porque vamos supor, eu contrato uma pessoa, ela dimensiona uma lagoa para mim. Né? E hoje eu faço uma certa prática na sala de ordenha. Aí eu mudo essa prática. A lagoa continua a mesma. Né? Então, para o que ela foi dimensionada, ela já não vai funcionar. Conheci um produtor outro dia, lá da tua região, lá perto de Araxá. Em 4 anos, ele passou mais ou menos de 20 vacas em lactação, num sistema pasto, né? Com uma sala de ordenha pequenininha. Hoje acho que ele está com uma 120 em compost. Em 4 anos. Aí eu falei, e o seu sistema de manejo de dejeto? É aquele que ele dimensionou para as 20 vacas. Só que ele tem 120 em compost. Vai dar problema, vai dar problema. Né? Então, muitas vezes, um erro que a gente vê, quando você... E o produtor, ele sempre, se ele vê que economicamente está sendo vantajoso, ele quer expandir a produção. Sim. Né? Se ele quer expandir, seja o rebanho, seja o galpão, todo o sistema de manejo de dejetos tem que acompanhar essa expansão. Por
Porque senão vai dar problema. Voltando à tua pergunta. Separador de sólidos, eu tenho que ter antes da lagoa? Sim, a caixa separadora. A caixa separadora. Necessariamente não. Tá? Se você implantar a raspagem antes da lavagem, né, fazendo uma boa raspagem eficiente, tá certo? A quantidade de sólidos que vai para a lagoa é suportável pela lagoa. Você não vai ter grandes problemas de assoreamento. Claro, qualquer lagoa, de tempos em tempos, conforme vai entrando coisa lá, ela vai perdendo volume. Vai tendo uma deposição lá no fundo daquele lodo. De tempos em tempos, aquilo tem que ser retirado. Esse tempos em tempos não é meses, é anos. Uma lagoa bem manejada, você vai fazer isso a cada 2, 3 anos. Tá? Agora, uma lagoa mal manejada, que está entrando muito sólido, ela vai assorear rapidinho. E desassorear uma lagoa custa caro. Muito caro. E o produtor reclama. Sim. Tá certo? A gente teve casos lá em produtores lá que teve assim, um grande prejuízo para conseguir estar aí limpando essa lagoa, exatamente porque deu uma errada lá no manejo inicial, no dimensionamento e talvez até no jeito, né? Na raspagem e tal. E a gente está orientando para que faça da forma correta para que ele não perca. Porque se dependendo do tamanho da fazenda, é um investimento bem interessante uma lagoa. Então, só para terminar a resposta, Santana, então, se ele fizer uma boa raspagem, para fazer uma boa raspagem, o que ele precisa necessariamente? Ter mão de obra disponível. Porque o raspar, claro, hoje tem sistemas, né, mais automatizados, em sistemas confinados, que você tem lá o raspador automático. Tá? É uma realidade, mas não é a maioria. A maioria, quando a gente fala em raspagem, é alguém que vai lá pegar uma pá, um rodo e raspar. Né? Então, se ele tem essa possibilidade de mão de obra, e se ele fizer a raspagem, né, necessariamente ele não precisa ter o sistema de separação antes de entrar na lagoa. Eu não tenho mão de obra, eu não tenho essa condição. Porque sempre assim, ó, fazer um sistema de separação é investimento. Sim. Ele não é de graça. Né? E nós temos sistemas de separação muito simples, né, que, claro, tem uma eficiência baixa de separação, até sistemas de separação muito avançados, que você compra maquinário, que são prensas, que são peneiras, que fazem essa separação, que tem um custo elevado. Sim. Tá certo? Então, por exemplo, hoje o cara que quer colocar um biodigestor, obrigatoriamente ele tem que fazer a separação antes do biodigestor. Senão ele vai ter problemas de manejo do biodigestor. Mas biodigestor não é todo mundo que tem. A maioria não tem um biodigestor. Então, assim, ter ou não um sistema de separação é sempre isso. Antes de tomar essa decisão, eu estou fazendo todo o manejo adequado da sala de ordenha? Tô. Tá certo? E daí, fazendo esse manejo adequado, bom, eu preciso ainda separar, porque eu tenho uma carga de sólido alta, tal, aqui. Então, preciso separar o quê? E daí eu tenho várias opções de sistemas. Sim. Tem o mais barato, o mais caro, eu vou tomar essa decisão. Produtor também, que hoje talvez seja cada vez mais comum, a fertirrigação. Você ligar o sistema de irrigação diretamente na tua lagoa para fazer a fertirrigação. Quando você tem isso, a separação da lagoa acaba sendo muito recomendável. Porque senão você vai ter problema de entupimento. Com a bomba. Se você não tiver canhão tudo bem, não entope. Mas se você tiver aspersor, vamos supor, você faz a fertirrigação numa área piqueteada, você trabalha com aspersor e tal, né? Aí você tem que ter uma água com uma baixa concentração de sólidos, porque senão começa a entupir, vai dar dor de cabeça. Tá? Então, essa questão, né? Que realidade que nós temos, a gente sempre parte o que é o mais simples e que vai dar segurança ambiental. Vamos partir disso. Né? Daí para cima, a gente vai analisando a realidade e adequando. Beleza, muito bom a tua explicação aí, Júlio. Cada caso é um caso e existem vários tipos, né? E assim, aproveitando tudo isso, parece que a gente combinou. O colega Joel Ribeiro, que trabalha com a gente lá na região de Ibiá, lá, e acho que essa é a realidade de muitas outras fazendas que nos assistem aí do Brasil, de Ituiutaba, de Montes Claros, de Goiânia, de São Paulo. É o caso, a gente tem produtor de todos os níveis de tecnologia, né? Grande ao pequeno. Mas aqui a gente queria uma solução para o pequeno. Vou te contar um exemplo. Um produtor que está tirando hoje aí em torno de 350 litros dia, é mão de obra familiar, ele não tem trator, ele não tem condição de... não tem um vizinho que poderia prestar um serviço de chorumeira para ele, e ele precisa de fazer um manejo correto dos dejetos dele. O que você recomendaria para o dejeto líquido
e para o sólido dessa propriedade. Então tá, uma realidade muito comum, Sim. né, na produção de leite nacional. Então esse produtor que tem ali uma produção pequena, né, com poucas vacas em liquidação, mas gera alguma coisa líquida, né, que tem que ser disposta corretamente. Para esse produtor, então, a primeira recomendação é que ele implante obrigatoriamente a raspagem, para ele gerar a menor quantidade possível de líquido. Tá? Então ele faça a raspagem antes, e daí ele vai ter essa rota sólida, e daí esse raspado, ele tem basicamente duas alternativas. Uma mais simples, que é o que a gente chama de amontoamento. É simplesmente pegar aquele raspado, selecionar uma área próxima à sua sala de ordenha e vai amontoando aquilo que ele está raspando. Tá? Se essa área não tem uma cobertura, pode colocar uma lona semelhante à lona de silo, ou uma lona que ele não esteja mais usando, porque se ele deixa descoberto, principalmente nessa época de chuva, né, na região que você está citando de Minas, está chovendo muito. Então aquela chuva vai lavar aquele monte, e aqui os nutrientes estão indo embora. Né? Então, legal cobrir também evita moscas, porque se você deixa exposto, vai muita mosca ali, esse é o amontoamento. Eu quero fazer uma coisa um pouco melhor, a gente pode pensar em compostagem. Pegar esse sólido e compostar. O que diferencia o amontoamento da compostagem? O amontoamento é só você pegar a matéria orgânica e amontoar. A compostagem é sempre uma mistura de uma fonte de nitrogênio, que no caso é o dejeto, e uma fonte de carbono, que pode ser uma maravalha, uma casca de café, uma palhada de milho, e você faz uma mistura dessas coisas. Tá? É como se fosse uma receita de bolo. Você faz uma mistura, amontou essa mistura por um tempo, aquilo vai atingir uma temperatura alta de uns 70 graus, né? E depois que cai a temperatura, aquilo você tem o composto, que é aquela coisa que tem um cheiro muitas vezes gostoso, né? Que não junta mosca, não dá cheiro nenhum. Isso é compostagem. Tá? É uma outra rota. Bom, então raspou, tem a rota sólida. Tenho que entrar com uma lavagem, porque ficou ali. Uma outra dicasinha, né? Sempre usar água com pressão. Porque se o cara pegar aquela mangueirinha de borracha, com aquele fiozinho de água, e querer lavar uma sala de ordenha, por menor que ela seja, o quanto tempo ele vai ficar com aquela mangueirinha gastando água ali? Né? Então, se você dá pressão na água, isso otimiza o teu tempo, você lava em muito menos tempo, e você lava com mais eficiência. Porque aquele restinho de fezes que ficou ali, com pressão você desmonta aquele restinho e ele corre. Água sem pressão, você vai ficar entuchando. Quem já não viu lá, muitas vezes na cidade, a Dona Maria com uma mangueirinha de borracha empurrando uma folha para frente da casa do vizinho? Quanto de água está indo embora ali? Né? Isso não pode ser aceito. Tá? Então dá pressão na água. Fez isso. Bom, o caso dele não é para a lagoa, porque ele é pequeno. O que a gente vai fazer? A gente vai usar o solo. Todo produtor fala para mim, mas o solo é um filtro. O solo trata. É verdade. Mas é verdade que todo filtro satura uma hora, se você não respeitar. Vamos supor que todo o café que você faz de manhã, você usasse o mesmo filtro toda manhã. Vai chegar uma hora que aquele filtro não filtra mais nada. E você não vai conseguir fazer o café, porque ele está saturado. Você encheu ele de pó, porque vai acumulando pó ali, tem uma hora que você não vai conseguir mais filtrar, ok? O solo é a mesma coisa. Mas nesse caso, nós vamos usar o solo como um filtro. Então o produtor ele vai selecionar uma área próxima à sua sala de ordenha, uma área conhecida, tá? Em termos de metragem, e ela é calculada de acordo com o volume que ele está gerando, não é da cabeça do produtor, né? Então a gente vai selecionar essa área e vai usar essa área para fazer a disposição desse líquido, usando essa capacidade do solo de filtração. Então não é jogar esgoto no solo, é colocar, dispor no solo de forma controlada. Então, se a gente quer dispor de forma controlada, por exemplo, ele não vai pegar um cano saindo da sala de ordenha, aquele único cano. Vamos supor, tem uma área aqui de 20 metros, o tamanho dessa mesa aqui, que o nosso produtor está vendo agora. Entre um cano só ali naquela ponta, com o dejeto. O que vai acontecer? Erosão, vai abrir um sulco aqui no meio e vai sair do outro lado. Aí não está sendo a disposição correta. Sim. Então a gente vai pegar um cano e fazer como se fosse uma espinha de peixe.
né? A gente vai trazer o cano e vai ter várias costelinhas aqui. Então tem um cano central, várias costelinhas aqui, ó, furado. Então vai entrar o dejeto, a gente vai fazer uma disposição homogênea do dejeto aqui na área, tá? Para que toda a área receba o dejeto. Isso vai dar capacidade desse solo reter, ao invés de entrar um único cano. E daí, para melhorar, para a gente ter mais segurança, eu vou plantar nesse solo uma coisa que seja extremamente voraz em absorver nutriente. E essa coisa pode ter um valor nutricional para o produtor. Então, a famosa capineira. O que era a capineira? Né? A gente não reservava uma área lá, que a gente adubava aquilo tal, para ter uma pastagem de qualidade, o cara ia lá e cortava depois e servia no coxo. É mais ou menos isso. A gente vai estar fazendo uma capineira, mas uma capineira com uma visão ambiental, de disposição do dejeto. Né? Então, ele vai plantar ali. O recomendável é uma pastagem, algum tipo de pastagem, que ele goste, que tenha valor para ele, né? Aquela pastagem vai crescer muito, porque eu estou todo dia dando uma carga de nutriente, então ele vai poder cortar e servir aquilo no coxo, né? E essa área vai me garantir a disposição correta desse fluente para esse pequeno produtor. Então eu estou fazendo manejo ambiental adequado, eu estou respeitando a capacidade do meu solo, eu ainda estou gerando alguma coisa de valor nutricional para o produtor. Tem produtor, eu tenho caso assim, mas eu não quero plantar nada, porque eu vou ter que cortar aqui. Tem uma série de vegetais que a gente pode usar para isso, tá? Até tem áreas que a gente chama isso de áreas de disposição, que você pode até usar plantas ornamentais. Para quem quiser fazer um embelezamento, é possível também, né? Mas é usar essa área para isso, tá certo? E então a gente vai adequar várias coisas, que é hoje um tema muito falado, talvez o nosso produtor já ouviu, que são as soluções baseadas na natureza. Quando eu faço isso, eu estou reproduzindo o que a natureza me ensinou. Basicamente isso. E nessa área também, Júlio, pode colocar animais pastejando também nessa área que ele está mandando esse dejeto, ou teria algum problema? Aí tem um problema, Santana, porque se eu colocar animais pastejando ali, eu vou ter uma certa compactação do solo, tá? Porque essa área não é grande, né? Então, se eu colocar animais ali, eles vão estar adensados, eu posso começar a ter problema de contaminação, de compactação do solo, e quando eu compacto, eu perco a capacidade de infiltração do solo, tá certo? E também, o animal, ele tende, se eu pego uma pastagem, né, e vem uma aplicação de dejeto, no caso aqui a gente vai fazer a aplicação direto no solo, mas se a planta, né, se a folhagem começar a ficar meia suja com o dejeto, o animal tende a refugar. Sim. Tá? Então o ideal não é para o animal nessa área. Né? Eu posso... fizer essa área não fixa, faz um tempo em uma área, um tempo em outro, aí ele poderia usar o dejeto. Tipo, sim. Se ele quiser jogar esse dejeto no piquete rotacionado dele, um exemplo que eu quero te dar, aí tem lá, sei lá, 10 piquetes rotacionados, ele tirou o gado, joga o dejeto. Sim. E vai colocando atrás do gado, de acordo que tira o gado, vai mudando essa espinha de peixe, faz uma espinha de peixe meio móvel. Poderia dar certo? Perfeito, perfeito. E até independente dele colocar o gado ou não, o ideal é de anos em anos, e isso vai depender do tipo de solo, porque pode ser mais argiloso, pode ser misto, pode ser arenoso e tal. Mas ele tem que rotacionar essa área. Porque se ele ficar por anos jogando ali, ele vai saturar a área. Tá? Existe um limite, ok? Então, de qualquer forma, ele tem que rotacionar. Se ele quiser trabalhar isso como se fosse um pastejo rotacionado, ele pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Eu quis colocar o ponto, produtores que nos assistem, porque tem algumas fazendas fazendo esse manejo que o Júlio apontou e com resultados fantásticos, né? O Júlio mostrou pra gente lá e tal, de o produtor utilizar isso, ele vai rotacionando a área e vai fertilizando o solo ao todo, né? E vai a cada ano melhorando a estrutura do solo como um todo. Então, ele vai rotacionando essa área, fica beleza. Júlio, o nosso papo está rendendo demais e a hora passou e a gente nem viu. Já estamos chegando no final. Já estamos chegando no final. Eu queria que você deixasse aí para os nossos produtores uma mensagem final, porque a gente já está quase com 1 hora de prosa e eu nem vi o tempo passar. Para a gente falar, deixa uma mensagem final sobre que
da questão do DGE, da importância de se manejar. Uma coisa que eu queria que você aproveitasse, talvez nessa mensagem final, tipo, essa importância da gestão hídrica para ajudar nesse manejo do dejeto, nesse dimensionamento. Está contigo. Tá certo. Bom, eu como um apaixonado pela questão hídrica, né, a gente também tem o projeto aí na Nestlé do Gestão Hídrica, e eu aproveito aqui o momento, né, para agradecer todos os produtores, porque hoje todos os fornecedores da Nestlé têm um hidrômetro instalado, né, na sua fazenda, e fazem a leitura mensal desse hidrômetro. Então, isso já está acontecendo a alguns produtores há mais tempo, mas a maioria dos produtores nos 2 últimos anos, né, que esse grande programa começou. Então, agradecer a cooperação de todos os produtores e também de todos os técnicos, né? Você é um cara que sempre foi meu parceiro aí, obrigado, ajudando nas informações. Então, todos os SDL, todo o pessoal do Nata e outros técnicos que participam, agradecer. Não existe avanço ambiental sozinho. O avanço ambiental se dá todos trabalhando, né? Então, quando você juntar a Embrapa, a Nestlé, produtores, produtoras, é assim que a gente vai avançar, tá? Então, fazer esse agradecimento e dar aqui só deixar o gostinho, né? Em março nós temos o Dia Mundial da Água, dia 22 de março, e como comemoração, tudo isso que vocês fizeram até hoje, né, de ler os hidrômetros e dividir essa informação conosco, nós vamos lançar os primeiros referenciais nacionais de uso da água na produção leiteira. Isso por sistema de produção, então pasto, semi-confinado e confinado, e por tipo de uso da água. Então, bebedouro, lavagem de tanque, lavagem de sala de ordenha, lavagem de pista. Qual que seriam os referenciais médios, né? E daí o produtor e a produtora vão poder saber, bom, se eu estou usando aqui 50 litros vacadia para lavar minha sala de ordenha, mas o referencial é 30, eu estou com uma gordura para queimar. Eu posso baixar, porque tem gente fazendo com 30. Por que eu estou usando 50? Mas se eu estou fazendo com 25, ótimo. Você está abaixo do referencial. Então, você já está tendo uma grande eficiência de uso da água. Então, em março, esperem aí que esses números vão ser lançados e mais uma ajuda que a gente está dando, né? Junto ciência, que é a Embrapa, a Nestlé e os produtores, a gente alcançou esses números aí. E a mensagem final, Santana, fazer manejo ambiental é possível, né? E deve estar no dia a dia da produção leiteira. Num passado não tão distante, quando a gente falava em produção de leite, a gente falava em manejo nutricional, manejo de pastagem, manejo sanitário, qualidade de leite. Mas o mundo muda, as cabeças mudam, né? O consumidor muda, né? Quando a gente coloca aqui, numa lata de leite ninho, que esse leite, né, tem gestão hídrica, ou tem agricultura regenerativa, ou tem baixa emissão, é porque o consumidor mudou. Porque não se pensava isso há 5, 10 anos atrás, que isso ia valorizar, né? E aqui tem um trabalho do produtor por trás, tá? Então o mundo mudou. Então todos esses manejos que eu citei, sanitário, nutricional, de pastagem, o manejo ambiental entra, tá? Ele influencia todos esses manejos, ele pode melhorar a qualidade de todos esses manejos, ele tem que fazer parte da rotina produtiva. Não dá mais para a gente aceitar aquela torneira pingando, né? Aquele uso da água desnecessário, que muita gente ia na propriedade via, e aquele ficava semanas pingando. Isso não dá mais para aceitar, né? Isso tem que mudar, tá? Porque é o uso correto da água, é respeitar a qualidade do solo, né? É respeitar o bem-estar dos animais, tá? E tudo isso reverte no bem-estar da família. Quando a gente fala assim muito de leite e tal, mas é a família vivendo ali. E a família precisa de um meio ambiente sadio. Então, internalizar o manejo ambiental no dia a dia da produção, dá para fazer. Nós temos uma série de opções técnicas para fazer. É viável economicamente, claro que respeitando a condição de cada um, mas economicamente dá para fazer também, tá, pessoal? Então, nós já avançamos bastante. Sem dúvida, né? Mas ainda temos coisas a fazer e eu tenho certeza que a gente vai fazer e vamos fazer isso juntos, né? Caminhando juntos. Muito bom mesmo, Júlio. Eu queria aproveitar a oportunidade também de agradecer a todos os
os nossos produtores que estão nos assistindo, a todos os nossos parceiros aí do Brasil, a todo o time Nestlé, em especial os SDRs que estão indo contato direto com os produtores, ao nosso time de técnicos do Educampo, do Nata, a todos os técnicos Regenera que estão nos ajudando a fazer toda essa transformação. É possível, está acontecendo, né? E vai a cada dia melhorar muito mais. Tudo que a gente faz a nível de campo com você, produtor, é para atender o nosso cliente, que é o consumidor, que está, assim, disposto a nos ajudar a comprando, consumindo os nossos produtos de vocês, produtores, que estão fazendo a coisa certa. Agradeço muito aqui, em nome da Nestlé, o Júlio, por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo tão importante. E peço a todos os produtores que assistam, compartilhem, deem like. O canal Leiteria é para você, para a gente trazer informação de qualidade e que consiga resolver questões de sua propriedade, sejam elas simples ou complexas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com os nossos colegas SDRs. Se a gente não tiver a solução, a gente conhece os caras da Embrapa, os caras de várias empresas de pesquisa que poderiam nos ajudar a resolver muitos problemas que você tem aí em sua fazenda. Tamo junto, conte com a gente, que a gente conta com vocês. E para encerrar, Xará, não poderia ser diferente que brindando com um copo de leite produzido pelos nossos produtores que se dedicam de segunda a segunda, 365 dias do ano, para produzir esse alimento tão nobre. Então, saúde a todos vocês, produtores. Saúde, Xará. Obrigadão, Santana. Até a próxima.